Em um império vasto e poderoso, onde destinos são selados pelo capricho do rei, uma jovem judia chamada Esther se vê no centro de um plano divino. Uma história de coragem, fé e salvação. Quando o povo de Deus está prestes a ser destruído, uma única decisão muda tudo. A providência divina nunca falha. Esta é a história de Esther. Esther, a jovem escolhida por Deus. Na grandiosa corte do rei Assuero, a rainha Vasti cometeu um erro fatal: desobedecer ao comando do rei. Sua desobediência custou-lhe o trono, e o Império Persa viu-se em busca de uma nova rainha. Foi então que um decreto foi emitido, chamando as jovens mais belas do reino para um concurso destinado a escolher a próxima rainha. Entre as candidatas estava Esther, uma jovem judia de aparência graciosa e coração humilde. Criada por seu primo Mardoqueu após perder os pais, Esther era conhecida por sua sabedoria e bondade. Sem revelar sua origem judaica, conforme instruído por Mardoqueu, Esther foi levada ao palácio. No meio de tantas concorrentes, Esther destacou-se pela sua graça e simplicidade, conquistando o favor de todos, inclusive do próprio rei. Assuero, encantado por ela, colocou a coroa sobre sua cabeça, tornando-a rainha. Mal sabia Esther que essa posição seria crucial para salvar seu povo. A conspiração contra os judeus. Enquanto Esther se adaptava à vida no palácio, Mardoqueu, sempre vigilante, descobriu um plano sinistro. 2 guardas, Bigtan e Teres, conspiravam para assassinar o rei Assuero. Mardoqueu alertou Esther, que imediatamente informou o rei, atribuindo o crédito ao seu primo. A traição foi desmascarada, e os conspiradores executados. O ato de Mardoqueu foi registrado nos livros do reino, mas, por ora, passou despercebido. Nesse período, Amã, um homem ambicioso e cruel, foi promovido a uma posição de grande poder no reino. Exigindo respeito absoluto, Amã ordenou que todos se curvassem diante dele. Mardoqueu, fiel à sua fé, recusou-se, pois sua devoção era apenas a Deus. A recusa enfureceu Amã, que decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu. Com astúcia, Amã manipulou o rei para aprovar um decreto autorizando o massacre dos judeus em todo o império. O dia foi marcado, e a notícia espalhou-se, mergulhando o povo em desespero. Mardoqueu, angustiado, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e foi até os portões do palácio. Lá, clamou por Esther, sabendo que ela era a única esperança para salvar sua nação. O corajoso plano de Esther. Esther recebeu a mensagem de Mardoqueu sobre a terrível situação dos judeus. Inicialmente, ela hesitou, pois sabia que aparecer diante do rei sem ser chamada era punível com a morte, mesmo sendo rainha. No entanto, Mardoqueu respondeu com palavras que despertaram sua coragem. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Decidida, Esther pediu que Mardoqueu e os judeus de Susã jejuassem por 3 dias, enquanto ela e suas servas fariam o mesmo. Esther sabia que precisava da orientação e força de Deus para enfrentar o desafio mortal. Após o período de jejum, Esther, vestida em suas melhores roupas reais, entrou no salão do trono. O coração batia acelerado enquanto o rei olhava para ela. Para seu alívio, Assuero estendeu o cetro de ouro, indicando que ela poderia se aproximar. Com sabedoria, Esther não revelou imediatamente seu pedido. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete que organizaria. Durante o primeiro banquete, novamente ela pediu que os dois viessem a um segundo banquete no dia seguinte, prometendo que então revelaria seu desejo. Enquanto isso, Amã, satisfeito com sua posição de destaque, planejava intensificar sua vingança contra Mardoqueu. Ele ordenou a construção de uma forca imponente, destinada a executar seu inimigo pessoal. Porém, ele mal sabia que o destino estava prestes a mudar. A reviravolta providencial. Naquela noite, o rei Assuero, inquieto, não conseguia dormir. Ele pediu que lhe lessem os registros do reino. Entre as páginas, encontraram o relato de como Mardoqueu havia exposto uma conspiração contra o rei. Surpreso, Assuero perguntou: que honra ou reconhecimento foi dado a Mardoqueu por isso? Quando soube que nada havia sido feito, ele decidiu corrigir a injustiça imediatamente. Ao amanhecer, Amã entrou no palácio,
planejando pedir permissão para enforcar Mardoqueu. Antes que ele pudesse falar, o rei perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Convencido de que o rei se referia a ele, Amã sugeriu que o homem fosse vestido com roupas reais, montado no cavalo do rei e conduzido pela cidade com grande pompa. Para seu horror, o rei ordenou que Amã realizasse exatamente isso para Mardoqueu. Amã, humilhado, conduziu Mardoqueu pela cidade, proclamando: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Após o desfile, Amã voltou para casa arrasado, mas não teve tempo de lamentar. Ele foi imediatamente chamado para o segundo banquete da rainha Ester. No banquete, o rei mais uma vez perguntou a Ester qual era seu desejo. Ester, com sabedoria e coragem, revelou sua identidade judaica e denunciou o plano de Amã de exterminar seu povo. Se eu e meu povo tivéssemos sido apenas vendidos como escravos, eu teria permanecido em silêncio. Mas este plano é para nossa destruição total. Assuero, furioso, perguntou: quem ousaria fazer tal coisa? Ester apontou para Amã. O adversário e inimigo é este homem perverso, Amã. Assuero, tomado pela ira, deixou o salão. Amã, percebendo seu destino, implorou pela vida a Ester, mas a situação já estava fora de controle. O destino de Amã seria decidido em breve. A vitória do povo de Deus. O rei Assuero voltou ao salão do banquete e encontrou Amã caído ao pé de Ester, suplicando por sua vida. Tomando isso como uma afronta à rainha, sua ira aumentou. Um dos servos sugeriu: há uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, o homem que salvou o rei. Assuero ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Com Amã morto, Ester implorou ao rei que revogasse o decreto de extermínio dos judeus. Embora as leis persas não pudessem ser anuladas, Assuero deu permissão a Mardoqueu e Ester para escreverem um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem. O decreto foi rapidamente enviado por todo o império, trazendo esperança ao povo judeu. Quando o dia marcado para o ataque chegou, os judeus estavam prontos e venceram seus inimigos com grande força, assegurando sua sobrevivência. Mardoqueu foi promovido a uma posição de honra no reino, e a celebração da vitória se tornou a festa de Purim, celebrada até hoje pelos judeus como um lembrete da providência divina. A história de Ester não apenas salvou uma nação, mas também demonstrou como Deus trabalha de forma silenciosa e poderosa através de pessoas comuns. Sua coragem, sabedoria e fé são um exemplo eterno de que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus está no controle, cuidando de seu povo.